Olá, no ar o Band Eleições, programa semanal que discute os rumos da política no país. Neste ano, onde vamos eleger os novos prefeitos e vereadores de toda a nação. O programa de hoje vai falar um pouco mais sobre uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva para o grupo Renova BR, que aponta que 8 em cada 10 eleitores esperam renovação nos quadros políticos brasileiros. Mas a chance de mudanças desse tipo nas urnas em novembro? Para comentar o resultado da pesquisa e falar um pouco mais sobre inclusão e mudanças, o programa recebe hoje Irina Bular, diretora executiva do Renova BR, que está com a gente. Obrigado pela participação. Irina, boa noite para você. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Rosimara. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema tão relevante que são as eleições municipais e a possível renovação das nossas câmaras. O prazer é todo nosso, muito obrigado. Rosimara Silva, hoje no estúdio, junto com a gente, nossa editora e apresentadora do Band Cidade, segunda edição. Obrigado pela presença, Rose. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. É um prazer estar aqui, podendo discutir também aí, falar sobre esse tema tão importante para a democracia do país, as eleições. Bom, a gente vai mostrar, então, antes da gente começar a nossa conversa com a Irina e com a Rosimara, alguns pontos importantes da pesquisa que foram apresentados e a gente confere agora. Veja. Entre os 2.500 entrevistados, quando perguntados se acreditam que é preciso haver uma renovação na política brasileira, 61% responderam sim, com certeza. 21% disseram provavelmente sim. 5% provavelmente não. 6% com certeza não. E 7% não souberam responder. Já quando questionados se concordam que é preciso promover ações para melhorar a política no Brasil, 57% dos entrevistados dizem concordar totalmente, 20% dizem concordar em partes, 13% nem concordam nem discordam da afirmação, 5% discordaram em partes e 5% discordam totalmente. Bom, eu vou começar com a Irina Bular, que está aqui junto com a gente ao vivo. Irina, esses números mostram assim, uma expectativa de mudança imensa por parte dos eleitores brasileiros em cima da pesquisa que foi realizada com 2.500 pessoas, mas a gente sabe que dificilmente teremos números próximos de 80% de renovação, tanto em prefeituras quanto de câmaras. Isso é historicamente no Brasil, mesmo das maiores renovações. Mas isso aponta o quê? A gente pode dizer que é um certo amadurecimento da democracia no Brasil? Cláudio, uma ótima pergunta. O que eu acho que essa entrevista aponta é que o brasileiro, ele está com uma consciência muito maior do que significam as eleições e do que o seu voto particularmente significa. Então, tem uma ciência de que, a partir de agora, não é só ir às urnas a cada 2 anos. Tem, sim, uma vontade e uma mobilização de participar mais da política, de entender mais, de acompanhar seus candidatos, de verificar o que o candidato que você votou, o que ele prometeu e o que ele entregou para a sociedade. É claro que esse número não vai se refletir na urna, mas ele é um ótimo indicativo de que a gente está olhando com muito cuidado a nossa democracia e que a gente entende que é por meio da política que as coisas vão melhorar para o Brasil e para o brasileiro. Bom, Irina, para mim é um prazer estar aqui podendo participar dessa entrevista com você. Eu que também fui aluna Renova BR da turma de 2019, quando 31 mil pessoas, né, participaram desse processo seletivo aí que ajudou a formar cerca de 1.400 alunos. E como aluna Renova BR, sempre ouvi aquele lema, né, que vocês sempre disseram ao longo do curso, né? Formar cidadãos comuns, políticos fora do comum, né? Mas a gente sabe que a gente que se envolve aí com a formação da política acaba sabendo, né, os critérios para poder cobrar, fiscalizar e escolher o melhor candidato. Mas o cidadão que está lá na ponta, que não tem essa formação política ainda, ele vai encontrar dificuldades, né? Então eu queria que você desse assim uma dica, né, para esse cidadão que vai se deparar aí com dezenas de candidatos que vão tentar fisgar o eleitor com histórias, muitas vezes aí tentando fisgar pela emoção, né? O que ele precisa levar em consideração para realmente escolher um bom candidato e fazer parte aí, contribuir com essa renovação na política?
Rosimar, um prazer estar falando com uma aluna nossa. Espero que você tenha gostado do curso e que tenha feito sentido. De fato, tem uma beleza do número de 31 mil pessoas. Significa que 31 mil pessoas tiveram interesse em participar de um processo democrático e que traz um pouco de conceitos cidadãos para o nosso dia a dia. E é claro que não é a totalidade dos eleitores. A gente costuma dizer que a renovação ela está nas práticas políticas e não necessariamente em novas pessoas. Então, é importante que o cidadão ele preste atenção ao que está sendo oferecido para ele. O voto é algo muito particular e é algo muito único. Hoje em dia, você consegue ver nas redes sociais, em vários sites, muitas informações sobre o que aquela pessoa está propondo, como que ela está propondo e se é factível ela entregar. Então, a gente vê, em umas campanhas mais antigas, um vereador propondo, poxa, eu vou te arrumar a fila da creche, eu vou reformar a praça. Na verdade, essas não são delegações de um vereador. Então, é muito importante que a gente se atente, que a gente preste atenção para quais são essas promessas, para quais são essas bandeiras e procure pessoas que têm mais afinidade com as suas bandeiras. Uma coisa que a gente acredita muito é que o eleitor ele dizia, poxa, mas não tem quem votar, são sempre as mesmas pessoas. E hoje isso não é verdade. Não só o Renova, como outros movimentos cívicos, eles vêm fazendo uma preparação de novas pessoas diferentes, para entrar na política. Então, essa gama de candidatos, ela aumentou bastante. Fazer essa pesquisa, ela é fundamental. Não deixem para o último dia, não aguardem o santinho da última hora. Se a gente fizer uma pesquisa prévia, vocês vão ver que tem muita opção. O Renova é um movimento pluripartidário, Agora... ou seja, todas as pessoas têm, com qualquer ideologia de qualquer partido, tem sim o direito de estar lá. Irina, então, eu tenho certeza. Eu acho importante, mas pegando esse gancho seu, a gente que acompanha a eleição há tanto tempo cansou de ver eleitor abaixar e pegar santinho na porta de escola para votar. Né? Isso para deputado, quando tem 5, 6 votos, não, eu não sei quem que vai ser o segundo senador. Ele pegava um papel, a gente já fez matéria disso. Você fala em buscar informação sobre os candidatos e nem sempre o novo é novo, isso é muito importante. Talvez seja um dos grandes objetivos de vocês conseguir fazer com que a população entenda que é preciso partir dela e não ser passivo dos velhos candidatos, e aí dá a impressão de que são sempre os mesmos, mas partir das pessoas, a busca por informação, hoje por tantos canais democráticos como a internet, que você encontra de tudo, além de fake news, tem muita coisa verdadeira e informação importante, mas partir da pessoa, como colocar isso na cabeça dos eleitores nessa democracia menina de 35 anos que a gente tem no Brasil? Esse é o grande ponto, né? A gente acompanhou alguns aplicativos, por exemplo, que faziam um match entre o que o eleitor acha que faz sentido e qual seria o partido ou o candidato que ele poderia votar. E lá nas eleições de 2018, o que aconteceu foi que o site caiu 10 da manhã do dia da votação. O que significava isso? Que a pessoa pegou o dia da votação para fazer esse teste e procurar alguém que tivesse compatível com seus valores. Eu acho que o recado não deixem para a última hora. Não é à toa que tem 45 dias de campanha. Você pode pesquisar, você pode pegar informação, você pode entender se aquilo é fake news ou não. Acho que você trouxe um tema super relevante para as eleições. Então, eu acho que o santinho do último dia não é o que vai fazer com que a nossa renovação aconteça. E sim, de fato, a gente ter uma postura mais ativa e mais democrática, que a gente se coloque no jogo e participe como cidadão. Participar da política não significa ser candidato. Sim, né? sim. Significa, sim, você cuidar da sua cidade, do seu município e de quem você vai votar. Irina, ainda falando em como buscar critérios para escolher o melhor
candidato, né? Apesar do apelo popular contrário, a gente sabe aí que o fundão eleitoral foi aprovado e a gente vai ter aí mais uma eleição financiada aí com dinheiro público, aí cerca de 2 bilhões de reais, mas o cidadão comum muitas vezes não sabe que existem outras formas de se financiar a campanha, que não precisa tirar dos cofres públicos, talvez buscar a forma de saber de que forma que aquele candidato buscou financiamento para a sua campanha, pode ser também aí uma saída para escolher o candidato que teve essa preocupação, né, de preservar o dinheiro público, ainda mais aí em período de pandemia, porque a gente sabe que aí 2 partidos, por exemplo, abriram mão desse fundão eleitoral. Perfeito. E hoje você pode ver que já tem muitas vaquinhas online. É muito importante também, um outro jeito de participação política é você apoiar os seus candidatos. Todos esses dados, eles são transparentes e abertos, então vocês podem encontrar com ele na internet. Eu acho que o financiamento eleitoral ele é um tema muito importante, que sim, deve ser levado em consideração qual é o formato que isso acontece. Então, a gente pode olhar, por exemplo, eu fiz um estudo de que mulheres recebem do fundo eleitoral, ou seja, dos seus partidos, 5 vezes menos do que os homens. E, obviamente, essa distribuição desse recurso de uma forma não transparente pode ser um critério para que você escolha o seu candidato. Agora, é preciso que a população cobre um pouco mais também daqueles que estão lá, porque uma questão dessa é questão de lei, né? E quem está lá faz a lei geralmente para se beneficiar. E aí, Irina, como fazer para mudar isso? Como renovar isso? À medida que a gente coloca novas pessoas para pensar, pessoas que estão com menos vícios, eu acho que a gente começa a rever quais são as leis que fazem sentido para a nossa democracia e aquelas que não fazem mais. É uma nova democracia, mas o mundo muda muito rapidamente. Então, eu acho que tem esse ponto. As campanhas, hoje em dia, elas são muito mais baratas por conta da internet. Agora, na pandemia, poucas pessoas puderam ir à rua. Então, eu acho que quanto maior o número de pessoas que tenham práticas políticas inovadoras, maior a probabilidade de que essas leis, de fato, sejam revistas e aprovadas. E, de novo, para nós do Renova é muito importante que nós evitamos muito a velha política e a nova política. O que a gente acredita é na política, e a política ela é boa por definição. Se algo na política não está sendo bem feito, isso não é política, é alguma outra coisa que a gente não acredita. Então, a gente gosta muito de trazer a renovação das práticas. E a gente tem bons exemplos no Congresso que vem atuando de uma maneira muito bacana. E a gente vai falar mais disso, Irina, já aqui depois do intervalo. A Irina Bulara continua com a gente, a Rosimara Silva também. A gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente volta já com mais informações aqui no Band Eleições. Não saia daí, rapidinho.